Boa noite, Braz. Boa noite, Lopes. ATM. Pesquisas demonstram que cada vez mais a população tem sofrido com problemas na ATM. Esta é aquela responsável pelos movimentos da mastigação, a alimentação, como cantar, falar e beijar. Qualquer dano às estruturas desta articulação pode resultar em dor ou disfunção, conhecida como DTM. Trouxemos hoje aqui o Dr. Fulano e a doutora Ciclana para explicar com maior precisão essas desordens e também responder a perguntas dos nossos internautas. Dr. Fulano. Animal com 8 patas. Aranha. Consigo ganhar essa mulher, agora eu consigo ganhar essa. Boa noite. Boa noite. Como vocês disseram, é uma articulação complexa, assim como as demais articulações do corpo. E por isso elas podem ser acometidas por desordens que acometem outras articulações, como o deslocamento de disco e as artrites inflamatórias. E doutor Fulano, esses tipos de deslocamentos que a doutora acabou de dizer também pode ser dividido e os sintomas entre os pacientes também vão ser diferentes, correto? Correto, Braz, muito bem observado. É o seguinte, assim como um disco da coluna vertebral pode ter problemas, o mesmo acontece com a articulação de sua mandíbula. Isso acontece porque os ligamentos que têm a função de aprisionar, de manter o disco em seu lugar certo, perdem essa capacidade. E com isso, a mandíbula começa a fazer estalos na abertura e fechamento de boca. A causa pode ser de uma origem de uma lesão traumática ou uma carga repetitiva na articulação. E esses são chamados de deslocamentos de disco. Doutora Ciclana, e as artrites são mais comuns? Assim como toda estrutura tem um limite de carga, o disco pode sofrer danos se houver uma carga excessiva sobre ele. As artrites podem ser causadas por má oclusão, por doenças sistêmicas ou por carga excessiva sobre a TM através de hábitos deletérios. Mas ainda assim, elas são menos comuns que os deslocamentos de disco. Vamos agora para as perguntas dos nossos internautas. Porra, adoro nossa. É da Globo? Da UF. Ah, da UF. Então, meu nome é Kellen e muito obrigada pela oportunidade que vocês estão me dando de estar aqui presente, sabe? Eu vim aqui falar meus problemas porque quando eu mastigo muito chiclete, eu sinto mais dor aqui nessa região aqui. Aí, mas não é sempre não, sabe? É só quando eu abro muito a boca, aí eu sinto mais dores. Aí eu não sei o que eu tenho, sabe, né? O que eu tenho? Kellen. Nome de nem, né? Puta que pariu. Enfim, com os sintomas relatados pela Kellen, em que ela tem um ruído em movimento de abertura e fechamento de boca, porém limitado com dor, o provável diagnóstico é um mau posicionamento do disco, em que o paciente até consegue abrir e fechar a boca normalmente, sendo limitado apenas pela dor. E essa disfunção, ela não é considerada uma desordem funcional verdadeira. Vamos agora para o próximo internauta. Eu gostaria de dizer primeiramente que é um prazer participar desse programa maravilhoso de vocês. E eu tenho sim um problema nesse caso que vocês estão falando. Eu tenho um relato para dar. É o seguinte, é porque eu tenho mania de bocejar muito à noite, sabe? E de uns tempos pra cá, toda vez que eu tento bocejar, eu sinto um estalozinho na minha boca. E depois desse estalozinho eu sinto uma travadinha que não me deixa abrir a boca. Só que logo depois do estalo eu consigo abrir e fechar normalmente. E, inclusive, para aliviar um pouco a dor, quando eu escuto esse estalo, eu costumo chegar a minha mandíbula pra frente. Eu fico igual um bulldogzinho assim, ó, sabe? Bonitinho. E é isso, depois disso eu consigo normalmente abrir a boca, fechar as pernas também. Meu namorado adora. O que foi? Parece com você. Não parece coisa nenhuma não. Ele gosta de coisas totalmente diferentes de mim. Mas então, como o paciente falou, quando se há uma grande abertura de boca, ocorre o travamento seguido de estalido. Isso caracteriza o deslocamento do disco com redução. Nesses casos, o paciente consegue voltar com a mandíbula para o mesmo lugar, mas ocorre um desvio na trajetória de abertura de boca. O bulldog, como ele falou, é uma característica dessa condição porque ao protruir a mandíbula, alivia os sintomas dessa condição. Vamos para um breve intervalo.
você que está chegando agora, nós estamos aqui na presença do Dr. Fulano e da doutora Ciclano. Vou tirar uma selfie aqui, botar no Instagram, colocar vários filtros, ganhar umas 10 curtidas. Eles estão respondendo perguntas a respeito da saúde da ATM de vocês. Nós já falamos sobre mau posicionamento do disco e sobre deslocamento com redução. Vamos para o próximo tema. Obrigada por me ajudar aqui, que ontem eu tava comendo uma carne, aí minha dentadura prendeu, eu tô cheia de dor aqui. Ajuda, véia, por favor, meu netinho gravou o vídeo, ajuda. Ô, Lopes e Braz, nós podemos ver dois grandes problemas com essa senhora. Primeiro, que a carne dela não é friboi, senão ela não teria esse tipo de problema. Segundo, que ao ela relatar que foi a dentadura dela que travou, ela relatou erroneamente, porque na verdade quem trava é a articulação. E nesses casos de abertura de boca limitada, nós também podemos chamar de mandíbula travada, em que o paciente consegue abrir a boca, porém apenas 2 dedos de amplitude. Isso ocorre quando os ligamentos são alongados demais e o disco desliza muito longe da posição normal, de modo que já não pode encaixar no lugar. Em seguida, ele age normalmente como um bloqueio ao movimento normal da articulação. Está chegando ao fim, mas antes disso... O nosso último vídeo é do telespectador Paulo Armando Pinto, lá de Três Rios. Paulo Armando Pinto vai falar sobre o seu relato. Oi, boa noite. Então, eu sou muito inseguro, costumo roer unha às vezes. E assim, ultimamente eu tenho escutado um barulho quando eu abro e fecho a boca, como se eu estivesse raspando a areia. E assim, eu fui no dentista, ele me disse que eu até mudei a mordida às vezes. Desculpa. E eu até senti uma dor assim em torno da orelha. Eu não sei o que é isso. Ah, esse caso é fácil. É um caso típico de artrite temporomandibular. A artrite temporomandibular acontece quando ocorrem forças excessivas sobre a articulação, que pode ser causada por problemas oclusais ou então por hábitos do paciente. Isso acontece quando a cartilagem se danifica antes de chegar ao osso. E é muito comum os pacientes relatarem dor ao redor do ouvido e no exame clínico nós podemos perceber crepitação e mudança na posição da mordida. Agradecemos a participação do Dr. Fulano e da doutora Ciclano em nosso programa de hoje. Antes do nosso programa terminar, nós teremos uma entrevista exclusiva com a doutora Simone Carrara, dentista orofacial da Universidade Federal Fluminense. Ela estará relatando o tratamento e algumas informações a mais sobre a DTM. Disfunção temporomandibular é uma disfunção das articulações temporomandibulares. Elas ficam na face, na região lateral, e elas têm uma função no aparelho mastigatório. Às vezes acontece desse aparelho não ter um bom funcionamento, dessa articulação não tem um bom funcionamento. Nesses casos, a gente diz que o paciente tem disfunção temporomandibular. Os sinais e sintomas mais frequentes são dor de cabeça, dor na face, estalidos, dificuldade para mastigar. Tem pacientes que podem ter zumbido, tontura em função disso, mas a queixa mais comum realmente é dor na face, dor de cabeça e dor na região cervical. Existe uma confusão muito grande no diagnóstico. Isso faz com que vários pacientes que poderiam ter um resultado, que poderiam ter solução do seu problema, fiquem migrando e procurando outros recursos. Porque, como foi dito, tem várias patologias que têm sinais e sintomas parecidos. O que a gente precisa fazer, primeira coisa, informar as pessoas que existe essa disfunção, que ela atinge um percentual grande da população. Então, em torno de 70% das pessoas têm algum sinal ou sintoma de disfunção, para começar. Aproximadamente 20% tinha que estar em tratamento. Então, quando a gente imagina que é uma prevalência tão grande, a gente pode ter certeza que tem muitas pessoas que estão sofrendo à toa. Agora, para o paciente saber se tem, o primeiro passo é ele
realmente procurar o profissional, porque é difícil que o próprio paciente consiga chegar a essa conclusão. Hoje as pessoas não procuram, em torno de 0,03% da população procura assistência. Então a gente tem um gap muito grande entre as pessoas que necessitam e as pessoas que de fato buscam essa assistência. Na verdade, a partir do momento que o paciente manifesta algum desses sinais e sintomas que eu comentei, dor de cabeça, e ou dor na face, dor na cervical, zumbido, tontura. Então, se ele apresentar um desses sinais e sintomas, ele já deveria fazer uma pesquisa com um profissional específico, especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial. Encurta caminho, encurta sofrimento, é extremamente indispensável. Essa especialidade evoluiu muitíssimo nas últimas décadas. Então hoje o nosso tratamento é preservador, então a gente não admite mais recursos invasivos, pelo menos até a fase de controle dos sinais e sintomas. E, eventualmente o paciente vai precisar corrigir a oclusão, mas por um problema odontológico, não necessariamente pela disfunção temporomandibular, porque isso assusta também os pacientes. Eles acham que a partir do momento que eles tiverem um diagnóstico, eles vão ter que sofrer, passar por cirurgia ou fazer tratamentos longos, onerosos. Na verdade não é assim. Hoje a gente tem resposta em mais de 90% dos casos com recursos preservadores. Então eu vou citar esses recursos. Normalmente o paciente usa placa interoclusal, uma placa removível, que não é complicado para o paciente, ele tem condição de conviver com isso sem problema. A gente usa a parte de eletroterapia, então tem vários equipamentos que a gente pode usar no sentido de recuperar esses tecidos envolvidos. A gente trabalha também com a psicologia, com a nutrição, com educadores físicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, que eles participam caso a gente perceba que aquele caso merece uma atenção específica. O paciente não precisa passar por todas as especialidades, mas a gente vai triando e entendendo o que ele precisa fazer. E como eu falei para vocês, não são recursos invasivos. O que ele precisa fazer para ter êxito, para ter um trabalho de qualidade, para ter um resultado consistente, sem riscos. Então, você aí de casa que tem os mesmos problemas relatados aqui no programa, pode procurar um dentista especialista na área de oclusão, né, Braz? Ou acessar o nosso G1, g1.uf, nosso site, para saber mais informações. Uma boa noite. Aí.